Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, a gente vai ficar para a glória de Deus. Deus poderoso, grande Deus. A palavra da sabedoria é a manifestação espiritual que se aplica em interpretar sonhos, esclarecer visões misteriosas, ter prudência no trato de algum assunto, no jeito de comunicar as verdades cristãs, em dar conselhos sábios com praticidade. A maneira como Moisés estava conduzindo o povo israelita pelo deserto até a terra prometida é um fato bíblico que nos chama a atenção. O método usado por ele no pastoreio do rebanho de Deus o levaria à morte. Foi o que Jetrô, seu sogro, concluiu ao ver como Moisés estava tratando as coisas. Ao chegar a essa conclusão, Jetrô, sacerdote de Mídia, é tomado pela palavra de sabedoria e aconselha sabiamente ao genro a mudar seu método de trabalho. Quando o seu sogro viu tudo o que estava fazendo, seu povo disse: "O que você está fazendo? Por que você se assenta para julgar? Todo o povo o espera em pé desde a manhã até o cair da tarde?" Moisés respondeu: "O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, está me trazendo e eu decido entre as partes e ensino-lhe o decreto e a lei de Deus." Respondeu o sogro de Moisés: "O que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora, ouça-me. Eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os contra os decretos e leis, mostrando-lhe como deve viver, o que deve fazer. Mas escolha dentro de todo o povo homens capazes, temente a Deus, digno de confiança, inimigo de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, e as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve seu fardo, porque eles dividirão com você. Se você assim fizer, se assim Deus ordenou, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo esse povo voltará para casa satisfeito." Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo o Israel e colocou-os como líder de povo, chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Esses ficaram como juízes permanentes no povo. As questões difíceis levavam a Moisés as mais simples, porém ele mesmo resolveu. Então Moisés e seu sogro se despediram e esse voltou para sua terra. Êxodo, capítulo 18, versículo 14 ao 27. A palavra de sabedoria flui pela vida do genro e conselho sábio de distribuir as 3 milhões de pessoas em pequenos grupos. Foi decidido para complementar sua jornada rumo a Canaã, a terra que produz leite, mel e abundância. Palavra de conhecimento. A evidência da palavra do conhecimento está relacionada em obter informações de intenções e atitudes de forma sobrenatural. Conhecer com mais profundidade a vida cristã e o propósito de Deus. Um episódio bíblico que entrou para a história de Israel nos ajudará a ter um entendimento melhor da atuação da palavra do conhecimento. Ora, o rei da Síria estava em uma guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: "Montarei o meu acampamento em tal lugar." Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: "Evita passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá." Assim o rei Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas preocupações. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus
conselheiros perguntou-lhes: vocês não me apontaram qual dos nossos está lá do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até a palavra que tudo fala em teu quarto. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 12. A manifestação da palavra do conhecimento deixou o rei da Síria atordoado. Todos os planos que traçava contra Israel tornavam-se conhecidos de Eliseu. Posteriormente eram revelados ao rei de Israel e anulados. Discernimento de espírito. As manifestações dos dons de discernimento de espírito dá ao crente conhecer a verdadeira origem de uma inspiração. Apesar de ser tão pouco divulgada, deveria ser um dos mais utilizados pelos salvos em Deus. Muitos problemas teriam sido evitados se a igreja desse esse dom a devida importância que merece. Sua operação se dá em pelo menos 3 níveis. O primeiro nível do discernimento do espírito é operar no conhecimento que ele dá ao salvo de saber qual personalidade demônica está controlando a vida do cativo. Os demônios são espíritos sem corpos e procura de corpos. Cada um deles possui uma personalidade diferente. Por esta razão, atua o mais diferente maneira. Uma libertação eficiente depende de ter identificação corrente de qual espírito está em atuação. O dom do discernimento dessa identificação. O segundo nível de operar em discernir a natureza do espírito, que ora opera, determinar se que está falando fala pelo Espírito Santo, pelo maligno, o próprio homem. No tempo atuais, este é um dos dons que a igreja mais precisa. Ela precisa saber com que natureza o espírito e as pessoas estão operando dentro dela. Mais do que nunca, uma corrente de espírito de engano está arrustida em alguma religião demoniada dos cristãos, para afastar os crentes da verdade. O terceiro nível de operação de discernimento ocorre no momento em que precisamos saber se estamos enfrentando um poder demoníaco ou se é algo natural que requer um milagre ou conselho. Por diversas vezes Jesus tratou com espírito surdo, mudo, paralítico, entre tantos outros. Porém, houve caso que o cego abriu do caminho em que Jesus apenas disse: vê, a tua fé te curou. Recupera as tuas vistas. Lucas capítulo 18, versículo 42. No livro de Atos, o apóstolo Pedro subindo portando o templo, chamando o famoso, disse ao paralítico: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Atos capítulo 3, versículo 6. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa, meu Pai, essas pessoas, Senhor Deus, estão precisando, meu Pai, necessitando, Senhor Deus, meu Pai, de uma operação na vida espiritual, Senhor, que todos os demônios, principados, potestade, toda alma maligna, toda a força das trevas, Senhor Deus, toda seta do inimigo, Senhor Deus, todo dado inflamado que vem cair por terra da vida dessas pessoas, meu Pai, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.